Bom dia, crianças. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar matemática, tá? Abram a apostila na página 100, né? Uma centena, né? Na página 100, abra a apostila. Coloquem a data em cima, tá? 26/8/2020. Aqui a gente vai fazer umas atividades da matéria que a gente estudou na aula passada, que foi coordenadas. Lembra que a gente estudou? Aqui tem um tabuleiro com algumas peças do jogo de xadrez, tá? Lembra que eu falei, ó? Aqui onde estão os números, né? Aqui é a coluna, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8. Então, aqui nós temos 8 colunas, tá? E as linhas, tá? Que são as linhas, ó. Linha A, linha B, C, D, E, F, G e H. Então, como que a gente faz para achar onde que tá essa pecinha, por exemplo? Tá na coluna 2. E tá em qual linha? Na linha A. Então, eu falo, tá na 2A, né? Tá na coluna 2, linha A, tá? E essa pecinha aqui? Onde está essa pecinha? Eu venho aqui embaixo e olho. Está na coluna 3 e em qual linha? Linha C. 3C, tá? Então, é isso que vocês vão responder aqui embaixo. Vocês vão localizar as peças, tá? As seguintes peças. Tá vendo essa pecinha aqui da letra A? Onde ela tá lá no tabuleiro? Em qual coluna ela está? A coluna é os números, tá? Qual linha ela está? É as letras. Então, você vai olhar em que coluna ela está e colocar a coluna aqui. E que vai olhar em que linha está e vai escrever aqui na frente, tá bom? Aqui na atividade 2, tem uma fotografia, tá vendo a fotografia? Ó, descubra as coordenadas de cada detalhe da fotografia. Aqui embaixo, ele pegou uns pedacinhos da fotografia, né? Uns quadrinhos de detalhes, tá vendo? Olha aqui na letra A, tá vendo aqui? Onde que tá essa parte da fotografia? Você vai olhar primeiro em qual coluna está. Deixa eu ver. Aqui, achei, tá vendo aqui? Onde que está? A letra A é essa parte aqui. Que coluna ela está? Tá na coluna 3. Em que linha ela está? Na linha H. Então, eu vou colocar aqui embaixo 3H, tá bom? E assim sucessivamente, até terminar todos esses quadrinhos aqui, tá? Todas essas partes da fotografia. Pronto, já acabaram, né? Assim que vocês podem pausar o vídeo, responder primeiro as atividades de coordenadas, depois pode continuar o vídeo que nós vamos passar para outro conteúdo. Nós vamos estudar multiplicação, tá? O dobro, o triplo, quadruplo, quintuplo, tá? Então, podem pausar o vídeo aqui se quiserem, responder as atividades de coordenadas primeiro, e depois pode continuar o vídeo, que agora nós vamos começar outro conteúdo. Vamos lá? Multiplicação. Observe a imagem abaixo, ela representa carimbos feitos com a palma da mão. Tá vendo aqui? Quando as crianças passam, né? A gente passa tinta na mão, né? E carimba uma folha, tá? Observe que os carimbos estão em disposição retangular, formando 2 linhas e 4 colunas. A quantidade de carimbos pode ser calculada com uma multiplicação. Tá vendo aqui, ó? 2 linhas, tá vendo? Tem essa linha aqui de carimbos e tem essa linha aqui, então são 2 linhas, tá? E colunas são 4 colunas, ó. 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Como que a gente responde isso
com uma multiplicação? É só você multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Então, eu tenho quantas linhas? 1, 2 linhas. Eu tenho quantas colunas? 4 colunas. Então, eu faço o quê? 2 vezes 4. 2 vezes 4. 4 duas vezes. Ou 2, 4 vezes. 2 vezes 4. 4 vezes 2 é igual a 8, tá? Esses números aqui que a gente está multiplicando são chamados de fatores, tá? E o resultado é chamado de produto, tá? Se eu colocar uma continha, por exemplo, eu coloco assim, ó, 3 vezes 2. Montei a continha assim de multiplicação. Ou eu posso fazer simplesmente assim, tá? Então, se eu perguntar qual o produto desta continha, o produto é o resultado. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 é 6. Então, o 6 é o produto. O resultado a gente chama de produto. E os números que estamos multiplicando nós chamamos de fatores, tá bom? Dobro, triplo e quadruplo, tá? Dobro, o que é dobro? 2 vezes, né? Triplo é 3 vezes, né? E quadruplo, 4 vezes. Os netos de Conceição vieram passar o domingo com ela. Leia as informações a respeito da idade das crianças. Depois, calcule quantos anos cada uma delas tem. Tá vendo aqui, nesse quadro? Tem a Valéria, tem o Matheus, tem o André e tem a Tânia. Nós só temos a idade da Valéria. A Valéria tem 3 anos. Agora aqui embaixo nós vamos descobrir a idade dos outros, tá? Vamos ver o que o exercício nos diz, tá? Vamos lá. O que o exercício está dizendo que André tem o dobro da idade de Valéria. O dobro não é 2, 2 vezes? O dobro não é 2 vezes? Então, qual é a idade de Valéria? Não é 3? Então, vai ser 2 vezes 3, né? É o 3 duas vezes. Então, aqui, ó, para encontrar o dobro de um número, é só multiplicá-lo por 2. Então, quantos anos o André tem? 6 anos. O André tem 6 anos, porque ele tem o dobro da idade de Valéria. Na letra B, fala que Matheus tem o triplo da idade de Valéria. Então, para encontrar o triplo de um número, é só multiplicá-lo por 3. Tá vendo? Olha aqui. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, o Matheus tem 9 anos, porque ele tem o triplo da idade da Valéria. Tá vendo? É o triplo, não é 3? A idade da Valéria não é 3? 3 vezes 3, 9. Tá falando que a Tânia tem o quadruplo da idade de Valéria. Quádruplo é o quê? 4 vezes, né? Então, para encontrar o quádruplo de um número, é só multiplicá-lo por 4. 4 vezes 3, que é a idade da Valéria, é igual a 12. Então, nós descobrimos que Tânia tem 12 anos. Então, não esqueça, tá, gente? Que tá falando, ó, dobro, quando pede o dobro, você multiplica por 2. Quando pede o triplo, multiplica por 3. E quando pede o quádruplo, multiplica por 4, tá? Aqui já tem as atividades para vocês responderem, tá? Vamos lá, atividade 1. Descubra a quantidade de elementos de cada quadro utilizando a multiplicação. Tem 4 quadrinhos aqui.
você vai descobrir quantos tem, utilizando a multiplicação. Não é para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, não é. É para usar a multiplicação para resolver, tá? Ai, Pro, mas como que eu uso? Lembra que a Pro explicou lá atrás? Tá? Você vai, tá vendo aqui? As linhas. Aqui são as linhas. E aqui são as colunas. Você vai multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, como que eu vou fazer? Vou contar quantas linhas tem. Tem 1, 2, 3. Então, tem 3 linhas. Eu vou colocar o 3 vezes, né? Então, eu vou colocar 3, que é a quantidade de linhas, vezes. Lembra que o xizinho é o sinal da multiplicação, tá? Vou contar agora quantas colunas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 colunas. Aí agora, igual. 3 vezes o 6, quanto é? Vou colocar a resposta. A mesma coisa você vai fazer com os outros quadrinhos, tá? Vai contar a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas, tá? E vai responder. Então, aqui é 3 vezes o 6. Quantos coqueirinhos tem aqui, tá? Lembre-se de estudarem a tabuada. Lembra que a Pro pediu para fazerem a tabuada, para estudar? Continuem estudando a tabuada até aprender, tá? Então, aqui vai ser, ó, 3 vezes 6, 6 vezes 3. É o mesmo resultado, tá? Então, vai ser o 6 3 vezes. Quanto que vai dar? Aí, aqui, ó, você já vai ter o resultado de quantos coqueirinhos tem aqui nesse quadrinho. Aí, você vai fazer com os aviões e com os pirulitos. Com as casinhas também, tá bom? Aqui nesse quadro, para você completar, eu até deixei aqui a primeira linha sem cobrir, que é para me explicar para vocês como vocês vão responder. Tá vendo aqui? Tem o sinalzinho de vezes, tá vendo? Aqui tem os números aqui na linha, tá? E aqui em cima tem os números para multiplicar. Então, você vai multiplicando esse número aqui por esse, 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 colocando a resposta aqui. Então, aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes o 9, 27. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 5, 15. Entenderam? Aí vocês vão fazer a mesma coisa com esses números aqui embaixo, ó. Vai fazer com 5, ó. 5 vezes 2, colocar a resposta aqui. 5 vezes 9, vai colocar a resposta até acabar. A mesma coisa com 2. 2 vezes 2, tá? Você sempre vai multiplicar o número que tá aqui com o número que tá lá em cima e colocando a resposta, tá bom? E vai fazer isso também com 4. 4 vezes 2 vezes 9, vai colocando a resposta aqui embaixo, tá bom? A atividade 3 tá pedindo para desenhar, ó. Desenhe de acordo com as indicações. Tá vendo aqui? Quantas bolinhas tem aqui? Tem 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 bolinhas. Nesse quadrinho aqui, desse lado, do lado esquerdo, ele tá pedindo para você desenhar o dobro de 5. Se é o dobro, é 5 quantas vezes? É o 5 2 vezes, né? Então, você vai desenhar o dobro dessas bolinhas aqui desse lado. Aqui do lado direito, ele tá pedindo para você desenhar o triplo. Então, aqui nesse quadrinho, você vai desenhar 3 vezes a quantidade de bolinhas que tem aqui. Porque o triplo, né, multiplicando por 3, então você multiplica por 3. Você pega 5 vezes o 3. Quanto que dá? É o tanto de bolinha que você vai desenhar aqui.
E aqui nesse quadro grande, aqui embaixo, ele pediu para desenhar o quádruplo. Quádruplo é o quê? Vezes 4. Então, vai ser 5 vezes 4. Quanto é? Você vai desenhar aqui a quantidade de bolinhas aqui, tá? Aqui embaixo, complete corretamente. Aqui ele tá pedindo o dobro, ó. O dobro de 2 é, de 9 é, de 10 é, de 1 é. O dobro. O triplo de 5, o triplo de 7, o triplo de 4 e o triplo de 10. Vai escrever aqui na frente. O quádruplo de 9, de 8, de 10 e de 6. Vai escrever aqui na frente. Não esqueça que o dobro é vezes 2. Triplo é vezes 3. E quádruplo vezes 4. Vamos lá, essa é a última atividade de hoje. Aqui, ó. Resolva as multiplicações. Aqui tem algumas multiplicações, você vai resolver. Não quero que olhe na tabuada, tenta lembrar, tá? Se não sabe ainda, é muito importante estudar a tabuada, para aprender, tá? Então, aqui tem, ó, 9 vezes 2, tá? Você vai colocar a resposta na frente. 8 vezes 3, 7 vezes o 4, 6 vezes 5. Lembra que é multiplicação, é vezes, tá? Olha aqui, ó, o sinalzinho que indica a multiplicação é o X, tá? É vezes, tá bom? Olha aqui. Não é continha de somar, não é mais, tá? Isso aqui é um X, não é um sinalzinho de mais. O sinalzinho de mais é uma cruz, né? Isso aqui é um X, tá vendo? É diferente, tá bom? Então, é vezes, tá? Aqui é o 9 vezes 2, então é o 9 duas vezes, tá? Aqui, 8 vezes 3, é o 8 3 vezes. Você vai somar o 8 3 vezes. Ou somar o 3 8 vezes, que é a mesma resposta. Lembra do vai e vem que eu pedi para vocês fazerem? Aqui, ó, desenhe de acordo com as indicações. Aqui é parecido com aquele das bolinhas, tá? Com aquela atividade lá das bolinhas da página que a gente acabou de ver, mas aqui vocês não vão desenhar bolinhas, vocês vão desenhar corações, tá? Aqui, ó, quantos corações tem nesse quadrinho? Tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Ele pediu para você desenhar aqui nesse quadro grande aqui do lado, tá vendo? O triplo. Então, vai ser 4 vezes 3. Quanto é? Você vai desenhar de coração aqui, tá? 4 vezes 2, porque que tá pedindo o dobro. Então, 4 vezes 2 é o 4 duas vezes. 4 mais 4 não é 8. Então, 4 duas vezes é 8. Então, quantos corações eu vou desenhar aqui? 8 corações. E aqui embaixo tem um probleminha para vocês responderem, tá? Leia com atenção e responda, ó. Cibele tem 10 anos de idade. A mãe de Cibele tem o quádruplo da idade da filha. Quantos anos tem a mãe de Cibele? Então, vai ser 10 vezes quanto, se é quádruplo? E aí, você vai achar a resposta, tá bom? Um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, chama a Pro no WhatsApp. Beijo no coração e até amanhã.